você pudesse ver durante um instante, um momento pequenininho, como vai estar a sua vida daqui a 5 anos e você descobrisse nessa visão que a sua vida está completamente diferente do que ela é agora. Bom, é isso que acontece com a protagonista desse livro aqui, daqui a 5 anos, da Rebecca Serle, publicado pela editora Paralela, agora no fim de junho. Está disponível por enquanto só em e-book. Inclusive eu deixei aqui na descrição o link de onde vocês podem encontrar. Esse foi um livro que honestamente eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu gostei de algumas coisas, mas eu tive muitas ressalvas com outras coisas. A protagonista desse livro é a Dani Cohan. Ela é uma advogada jovem, né, perto dos 30 anos, e ela é uma pessoa super racional, uma pessoa muito planejada e muito controladora, tanto com a vida dela como também com a vida dos outros. Tem uma hora aqui no livro que ela é perguntada sobre onde ela pensa estar daqui a 5 anos, né? Essas perguntas de entrevista mesmo, de emprego. E eu fiquei abismada, tipo, ela sabia tudo, assim, da onde ela queria estar daqui a 5 anos. Tipo, o cargo que ela quer estar ocupando, o apartamento que ela quer estar morando, o bairro, inclusive, que ela quer estar morando, enfim, assim, uma pessoa completamente planejada em relação a tudo. A Dani, inclusive, ela acaba de mandar muito bem numa entrevista de emprego para a empresa dos sonhos dela, né? É um trabalho assim que ela ama fazer e tal, mas que vai exigir um ritmo louco, um ritmo insano de trabalho, só que para ela meio que tudo bem, né? Ela gosta do que ela faz, ela já esperava por isso. E além disso, ela é pedida em casamento pelo namorado dela, né, o David, com quem ela mora já tem um tempo. E é assim, tipo, um pedido super bonitinho, um restaurante mega exclusivo, enfim. Então, como vocês podem ver, assim, parece que tudo tá meio que funcionando às mil maravilhas pra Dani. E aí, nesse dia do noivado, a Dani dorme e ela acorda no mesmo dia, né, 15 de dezembro, só que 5 anos no futuro. E aí ela percebe que ela tá num lugar que ela não tem ideia de onde é um apartamento completamente desconhecido pra ela. Ela tá com um cara que ela também nunca viu na vida, completo estranho, e ela está com outro anel de noivado no dedo. Depois de passar 1 hora assim vivenciando essa realidade meio esquisita, né, que ela encontrou quando ela acordou, ela vai dormir de novo e acorda exatamente onde ela estava antes, como se nada tivesse acontecido. E é óbvio que a Dani, ela fica meio transtornada, né? Quem não ficaria? Só que ela simplesmente encara isso como se tivesse sido um sonho muito louco e é isso, vida continua. Até que, 4 anos depois, ela conhece aquele cara daquela noite muito estranha. Bom, eu vou falar pra vocês, se tem uma coisa muito verdadeira em relação a esse livro, é que ele não é nada daquilo que você acha que vai encontrar. Já começa por aí. Eu comecei essa leitura bem animada, não vou mentir pra vocês. Até passei na frente de outros livros, porque eu adoro histórias com essa pegada de, tipo, ver o futuro, sabe? Ou, sei lá, ver como sua vida vai estar lá na frente. E a mesma coisa pro passado também. Essa coisa de deslocar no tempo eu gosto muito. Em alguns momentos, lá no começo, eu até achei que a trama desse livro teria uma pegada parecida com o livro que a Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. É um livro que eu amei, só que eu estava redondamente enganada, lógico. Primeiro que eu vou contar pra vocês que eu tive uma relação bem de altos e baixos com essa protagonista, sabe? No começo, eu confesso, não gostei muito dela, eu achei que ela me pareceu fútil demais, workaholic demais e meio travada demais também, sabe? Mas depois, conforme a história foi caminhando, eu vi um lado humano dela muito forte, então eu passei a gostar dela, assim, de algumas coisas dela, apesar de que me incomodou um pouco essa coisa do controle dela em relação às outras pessoas, especialmente com a melhor amiga. É um controle assim que, tipo, ela às vezes parecia babada amiga, sabe? Não era só uma questão assim de se preocupar, de estar junto, enfim. Às vezes parecia que ela meio que queria dizer o que a amiga tinha que fazer, sabe? Como tinha que fazer. Era um negócio um pouquinho sufocante, assim, até. E já que a gente chegou aqui no ponto da melhor amiga, eu vou falar pra vocês, é uma personagem muito importante nesse livro. O nome dela é Bella e ela é o total oposto da Dani, sabe? Ela é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais divertida, volúvel até, do tipo,
deixa a vida me levar, sabe? Inclusive na profissão, né? Uma coisa assim bem mais diferente. Tipo, ela tem uma galeria de arte, ela é assim outra vibe total. E eu falei que a amiga era muito importante aqui nessa história, por quê? Porque no começo a gente acha que vai encontrar aqui uma história de amor, uma história de casalzinho e tal. E na verdade não é bem assim, é mais uma história de amizade, de amor fraterno. E é uma história muito forte, assim, sabe? De um amor que poderia mudar tudo no mundo, todas as coisas, mas esse amor permaneceria, sabe? Permaneceria firme e forte até o fim. Mas eu vou dar um aviso super importante aqui, talvez eu até devesse ter avisado no começo da resenha, ou talvez não, porque eu acho que agora é um momento mais propício, enfim. Essa é uma história que desestabiliza, sério mesmo. Então, assim, se você tá num momento um pouco mais sensível, um momento não muito propício, assim, para ler coisas muito tristes, que abalam, enfim, eu recomendaria esperar um pouquinho, não fazer essa leitura agora, enfim. Até porque a autora, às vezes, ela é bem dura e bem direta aqui nesse livro. O que eu particularmente gosto, porque é uma história triste, mas ela não vai para os rumos ali do dramalhão, sabe? Coisa que me incomoda bastante. Só que por outro lado, toda essa dureza, essa objetividade, essa coisa de falar na lata mesmo, ela pode sensibilizar pessoas que estejam passando por um momento não muito legal da vida. Por isso que eu dei aquele aviso, né, essa sugestão de ler esse livro só se você estiver num momento ok com a sua cabeça, com a sua vida. E como eu disse lá no começo, esse foi um livro que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, e eu vou explicar pra vocês alguns pontos, né? Primeiro, eu gostei muito da narrativa mesmo, sabe? Eu não vou mentir pra vocês. Foi um livro muito gostoso de ler, eu li super rapidinho, mesmo considerando que a trama não é uma trama leve, sabe? Mas ele foi bem gostoso de ler mesmo. Também gostei muito do fator surpresa, né? Porque é uma história que ela caminha por rumos que a gente não espera, sabe? Tem algumas reviravoltas e realmente eu gostei muito disso. Outra coisa bacana, mas que eu também tenho outros comentários que eu vou fazer logo mais a respeito disso, é que a autora, ela insere diversidade aqui na história, sabe? Tem um casal de lésbicas que são amigas também das duas meninas, a própria Bella, em algum momento aqui, ela diz que ela não é hétero, mas eu vou falar um pouquinho disso depois. Bom, e aí teve coisas que eu não gostei no livro, e aliás, se parar pra pensar, talvez teve mais coisas que eu não gostei do que coisas que eu gostei. Não sei, enfim, mas eu fiquei bem dividida, assim, a minha opinião sobre o livro é bem dividida. Eu não gostei de uma série de coisas, uma delas foi a protagonista, eu tive essa relação meio de altos e baixos, que nem eu falei, tinha horas que eu gostava dela, tinha horas que não, mas a gente logo entende no livro, né, assim, perto do começo, por que ela tinha essa questão de controle na vida dela, porque ela era daquele jeito. E é porque ela perdeu o irmão mais velho dela quando ela era bem nova. Só que a gente vê muito pouco, né, do que essa relação com o irmão dela significava na vida dela, ou mesmo o que a perda dele significou para ela. Em alguns momentos mais críticos, o livro traz isso um pouco, né? Mas na maior parte do tempo eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito com a sensação de que foi, tipo, simplesmente uma justificativa pro jeito de ser da protagonista, sabe? Tipo, eu preciso encontrar o motivo dessa mulher ser tão controladora assim, então tá bom. Então vamos lá, ela pode ter perdido alguém na vida dela, né? Quem será? Ela pode ter perdido o irmão. E foi assim, sabe? Bom, aí tem a questão da diversidade, né? Que foi um ponto que eu tinha falado que eu achei positivo. Acho que a autora inseriu diversidade aqui de uma forma até que me pareceu natural, sem didatismos, né? Lembrando que eu não estou no lugar de fala, né? Então eu tô falando simplesmente a minha humilde visão, opinião em relação a isso. Mas, apesar desse ponto positivo, eu achei que faltou. E isso eu achei que também foi o ponto negativo. Por exemplo, a Bella, em determinado momento aqui, ela fala que ela não é hétero, mas nunca no texto a gente vê informações realmente sobre isso, sabe? Mais detalhes. Inclusive, quando ela e a Dani conversam sobre casos passados, nunca é mencionado algum caso, algum relacionamento não hétero da Bella. Eu, honestamente, achei que essa informação ficou meio jogada assim no livro, sabe? Tipo, faltou, podia ter dado uma tridimensionalidade muito mais especial para esse aspecto da Bella. E não foi dado, assim, simplesmente. Então, nesse ponto, eu achei que parecia que a autora simplesmente estava cumprindo cota, colocando a Bella lá como não hétero. Outro ponto, né, dentro desse não gostei,
é que assim, apesar de eu ter gostado do final, né, foi um final aberto e eu gostei muito disso, né, no sentido de tipo, sabe, deixar o acaso agir mesmo, né, literalmente. Acho que essa é uma grande mensagem aqui desse livro, mas a gente passa o livro inteiro, desde o início, tentando entender, tentando ter uma explicação sobre o que aconteceu naquela uma hora que a Dani passou no futuro, né? Uma explicação para aquilo, enfim. E quando chega esse momento, simplesmente eu achei bastante aleatório, sabe? Eu não senti que teve realmente uma explicação pro que rolou com o carinha lá, sabe? 5 anos no futuro. Realmente, achei que não teve, tipo, indícios reais de que aquilo poderia acontecer. Inclusive, eu cheguei até a pensar que eu tivesse perdido alguma coisa, sabe? Assim, durante a história, porque não era possível. E aí eu cheguei à conclusão, né, de que se essa cena no futuro, ela tivesse sido a mesma, né? Nas mesmas circunstâncias, com os mesmos elementos, mesmo lugar, mesmas pessoas, mas que não tivesse rolado o que aconteceu entre a Dani e o carinha, a história poderia muito bem continuar sendo a mesma, não faria diferença alguma. Então isso me incomodou bastante, sabe? Achei que ficou faltando, me senti meio enganada, assim, quando cheguei no final em relação a essa parte. Esses pontos que eu falei pra vocês, eles foram bem conflitantes pra mim, então por causa deles eu realmente não consegui decidir totalmente se eu gostei ou se eu não gostei desse livro. Mas de qualquer maneira é um livro que eu não me arrependo de ter lido, pelo contrário. Só que foi uma história assim que ela me deixou levemente destroçada por motivos bem pessoais. E eu nem vou dar detalhes pra vocês, porque senão eu estaria dando um mega spoiler, sabe? Mas tem tudo a ver com aquela coisa que eu falei, né? De pegar em pontos em que às vezes a gente pode estar meio vulnerável, né? Mesmo que a gente não esteja num momento vulnerável hoje, tem pontos que, mesmo no passado, podem continuar sendo pontos delicados, né, pra gente. Esse livro eu acho que toca em alguns, pelo menos pra mim tocou. Mas é isso, assim, no geral eu recomendo sim essa leitura, sabe? Leiam, se surpreendam, porque essa história surpreende sim, mas não leiam num momento muito vulnerável, por favor. É isso, assim, contem pra mim o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram, se vocês concordam ou não concordam com os pontos que eu coloquei aqui. E é isso, lembrando que ele tá disponível por enquanto só em e-book, tá na descrição o link de onde vocês podem comprar. Lembrando que se vocês compram por esse link, vocês ajudam bastante aqui o canal a crescer e vocês não pagam nenhum centavo a mais por isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like e de se inscrever no canal. E venham toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!